Comenta qual é o placar para hoje, hein? Já manda aí o teu palpite. Quanto é que vai ser o jogo hoje? Tá levando fé no time do Vasco diante do Palmeiras? Difícil o jogo, né? Payet tá fora. Medel também já foi embora, inclusive, para a Argentina, para jogar no Boca Juniors. Qual vai ser a formação que o técnico Álvaro Pacheco vai mandar a campo? O Adson está de volta, vamos falar sobre isso. A delegação está em São Paulo com o presidente Pedrinho, com o diretor técnico Felipe, que viajou com a delegação. Uma pena eles não entrarem em campo, né? Que seriam dois grandes reforços. Enfim, vamos falar também sobre Felipe Coutinho. Tudo isso e muito mais agora aqui no nosso café. Azevedo, você está animado para hoje? Cara, qual é o torcedor do Vasco que vira as costas pro time? Eu não conheço. O fulano virou. Não é vascaíno. Torcedor vascaíno ficou aborrecido, é um vexame que aconteceu contra o Flamengo, claro. Mas hoje tem jogo. Hoje o torcedor vai acompanhar a nossa narração aqui no Fanático Vascaíno, que não abandona você. Não é modinha, vou escolher o jogo para transmitir. Todos os jogos nós transmitimos com o nosso jeito de transmitir. E vai pra cima, não tem o Medel que foi embora pro Boca Juniors. Ô, Darcy, não vai ter o Payet que tá machucado, tá com dor. Acontece, Tem que ter o elenco. E vambora. Jogo difícil. O Palmeiras sabe que vai enfrentar um grande time. Pô, mas o Vasco não tem esse grande time. Tem sim, torcedor. Porque tem uma camisa pesada. Jogadores que respeitam a camisa do Vasco. E o lado palmeirense sabe que vai encarar um time difícil, sim. Tanto que o Everton já fez essa ressalva ontem na entrevista. Um time que quer dar a volta por cima e tem condições de. E que pode trazer um bom resultado, sim, de São Paulo. Mas, Azevedo, qual vai ser a formação que o técnico Álvaro Pacheco vai colocar em campo? Essa é uma grande dúvida. Medel foi embora, foi jogar no Boca Juniors. Ele tinha a expectativa até de começar o jogo, mas não está com a cabeça aqui e vai embora. Maicon e Léo devem ser mantidos, ou Rojas vai entrar, vai fazer um esquema com 3 zagueiros, João Vitor está suspenso. Paulo Henrique e Piton, Puma e Piton, Zé Gabriel, Hugo Moura, quem é o volante de marcação? Tem que ter um volante de marcação ali, né? Com Esforça, Galdames, Praxedes está fora, Payet está fora, Adson e Verratti, joga fechadinho, espirra uma bola, vai num contra-ataque, tenta encaixar um contra-ataque em velocidade com o Adson, por exemplo? Sim, por que não? Então, assim, torcedor vascaíno sabe que o Palmeiras é mais time que o Vasco? Sabe. É impossível trazer um bom resultado de São Paulo? Não acho. Vai ser dificílimo. Posso lembrar um jogo para você, torcedor, dessa temporada? Tem pouquíssimo tempo. Quem apostaria que o Vasco iria passar pelo Fortaleza na Copa do Brasil? Quem? Então, torcedor, o jogo é jogado, como diz o Gerson Canhotinha. Um beijo, Canhota. Lambaria pescado. Não tem essa questão assim, não, já perdeu de 6 do Flamengo, vai perder de 4 do Palmeiras, vai perder de 2 do Cruzeiro. Que isso, gente? Quem morre de véspera é o Peru. Esquece. O jogo vai ser jogado 11 contra 11. E olha, se o Vasco vencer é uma zebra. É uma zebra pelo cenário. Mas não é um resultado impossível de acontecer. Torcedor, jogador hoje que entrar em campo, ele vai entrar respeitando a camisa do Vasco. E tenho certeza que com mais elementos de treinamentos feitos pelo Álvaro Pacheco, que vão trazer recursos técnicos para o time, mas que demandam tempo de aprendizagem, tempo de ensinamento, de conhecimento do que ele quer para a equipe. O Pedrinho ter viajado com a delegação e o Felipe também, para dar mais tranquilidade, que o momento é de muita tensão. O Lúcio Barbosa, se estivesse ainda no cargo de CEO, estava proibido de viajar pelo presidente Pedrinho, como ele foi proibido de ir ao vestiário depois do jogo com o Flamengo. Mas essa tensão, teoricamente, ela já passou porque o CEO não está mais no cargo. Mas quem ficou na empresa e que foi trazido pela 777 contratado está vivendo um momento de tensão. E cabe ao presidente Pedrinho dar uma acalmada. Ontem eu conversei com pessoas ligadas à diretoria do Vasco e elas me diziam o seguinte, olha, o momento foi difícil, a decisão não foi fácil, mas, cara, vai dar certo, a diretoria está com elementos, o que está acontecendo pelo mundo com a 777, estamos todos atentos. Eu perguntei, cara, mas vamos lá,
Quem assina agora a rescisão do Medel? Porra, não sei. Quem assina a possível contratação do Felipe Coutinho, porque ele está para rescindir com o Aston Villa? Ontem saiu uma informação publicada pelo UOL, depois desmentida pela assessoria do Felipe Coutinho, que fez aniversário ontem, 32 anos, parabéns ao Felipe, que ele tinha rescindido. Não rescindiu ontem, vai rescindir amanhã, vai rescindir com o Aston Villa. Ou vem emprestado, ele vem para o Vasco, ele quer jogar no Vasco. Beleza, quem assina a contratação dele? Hoje? Ninguém. Ah, o Pedrinho assina na vacância. Não pode. O representante da SAF é o CEO, que hoje está vago esse cargo. Pode amanhã contratar? Já disse e repito, Marcelo Paes, do Fortaleza, seria um baita nome para CEO do Vasco. Por que não trazer um profissional qualificado e do futebol? Dá uma pernada no Corinthians, quer ele. Ué, por que não, torcedor? Agora, precisa resolver isso o quanto antes. Mas só o Felipe Coutinho não é o que vai resolver o nosso problema. Mas precisa de mais jogadores. Medel está indo embora, Praxedes vai embora, Serginho vai embora, o Michael vai embora. Quem mais vai sair? Medel já foi. Mas só o Medel e traz o Coutinho, não reduz, amplia. Pô, o Payet sentiu, será que ele sentiu ou ele está querendo meter o pé? Duvido que um jogador dessa categoria, desse nome, vai dar migué para não jogar. Hoje é um gramado sintético, ele teve um problema no joelho no início do ano. Isso tem que ser levado em consideração também. Ele ficou no Rio de Janeiro, se preparando para o jogo com o Cruzeiro, que é dificílimo em São Januário no próximo domingo também, torcedor. Torcedor, aqui vai o meu recado para você, vascaíno. O Fanático Vascaíno tem como linha editorial trazer fatos, opiniões e que às vezes desagradam as pessoas. Mas eu não vou ficar inventando. Aqui a defesa é ao Vasco, ao torcedor vascaíno. Ontem disse isso a um VP do Vasco da Gama. Eu não torço pelo presidente Pedrinho, como nunca torci pelo presidente Antônio Soares Calçada, que para mim foi o maior presidente da história do Vasco, pelo Eurico, pelo Campelo, pelo Salgado. Eu torço pelo Vasco. Torcia pelo Pedrinho quando ele estava em campo. Agora eu torço para que tudo dê certo, que hoje a gente ganhe, que a bola entre, que o Vasco tenha um grande jogo. Eu não vou torcer contra o Vasco. Primeiro porque é a nossa paixão. Ponto. Já de cara, já coloco isso para você. Agora, a mim, como jornalista, como comandante do canal Fanático Vascaíno, eu me sinto na obrigação de trazer elementos para você pensar com a sua cabeça. Como ontem, trouxe uma importante entrevista com o Fernando Ferreira, que é CEO da Pluriconsultoria, que é uma das principais do país, que lida com o mercado financeiro e de investimento, que trouxe mais elementos para que possamos pensar nos movimentos que foram feitos e dos riscos que nós corremos. É para pensar, torcedor. Sei que é difícil, estamos machucados, o coração está magoado, mas é para pensar. Um grande abraço e siga aqui, hein? Tá na descrição do nosso vídeo o Instagram da Família do Sítio, o Especial Expresso, porque esse café em cápsula ele tem um sabor, um aroma. Você vai receber em casa em breve, vai ter desconto e tem muita novidade. Especial Expresso, porque o momento do Vasco merece para você pensar um momento especial como o jogo de hoje. Um grande abraço. O Vasco também, mas o Vasco tem um jogo a menos, ou não? Não, o Vasco não tem jogo a menos. Tem sim, o Palmeiras hoje. Ah, tá. Tá. Era melhor nem ter. Era melhor nem ter o jogo. Tu acha melhor perder de WO, então? Porque é só 2-0 WO. É 3. 3? Perdão, então. Obrigado por me corrigir. Acho que não é tão bom, não. Tá, quem perdeu de 6? Olha aqui, o Vasco encara o Palmeiras hoje, fora de casa. E não vai ter o seu principal jogador em campo. Só notícia boa. Mas na volta, eu juro pra vocês, na volta ele tem uma notícia boa sobre o Vasco. Roda aí. Um time concentrado e na presença do presidente Pedrinho no desembarque em São Paulo. Em busca de recuperação, o Vasco encara o Palmeiras hoje às 9h30 da noite no Allianz Parque. O técnico Álvaro Pacheco terá 2 desfalques importantes no confronto. O zagueiro João Vitor está suspenso após ser expulso no clássico contra o Flamengo. E o principal jogador do time também vai ficar de fora por conta de uma lesão. Payet sentiu um problema físico e sequer viajou com a delegação cruzmaltina.
Da mesma forma que em sua estreia, o técnico português só vai confirmar o time que vai a campo horas antes da partida. O Vasco está na 14ª posição do Campeonato Brasileiro, com 6 pontos, e precisa da vitória para se afastar da amarga zona do rebaixamento. Lucas Pedrosa, Sim. qual o provável Vasco hoje? Você tem? Não tem porque talvez nem os jogadores saibam também. Porque mesmo? Como funciona esse treinador? Ele não fala durante a semana qual vai ser o time, ele não trabalha dessa forma. Tanto é que no clássico contra o Flamengo tinham jogadores que 2, 3 dias antes não sabiam se iam ser titulares. Então ele trabalha muito mais falando do time na pré-eleição ou um dia antes. Então eu confesso para vocês que eu não sei, mas o que eu sei é que o Medel, por exemplo, vinha treinando de titular e aí já está no Boca Juniors, não vai ser o titular. Então tem uma possibilidade do Rojas ser o zagueiro pelo lado direito. Acredito que ele vai manter o sistema de 3 zagueiros, né? Com o Maicon e com o Léo. E no meio-campo ele deve reforçar. Ele pode botar o Hugo Moura ou o Sforza para poder fazer esse primeiro volante, que é uma função que o Vasco tem uma carência enorme, uma dificuldade enorme. E o Paulinho, hein? O Paulinho e o Jair, ainda, eles né? só vão voltar e, assim, se voltarem nessa temporada em outubro, novembro, porque é uma lesão de LCA que demora 8 meses. O Jair também? Mesma coisa, mesmo tipo de lesão e eles se lesionaram muito próximo, né? Inclusive eles fazem um tratamento juntos, se aproximaram bastante em relação a isso. E lá na frente a expectativa, talvez do Adson e do Verratti serem os principais jogadores aí ofensivos do Vasco da Gama, para justamente o Adson ser essa válvula de escape e fazer o estilo de jogo que o Álvaro Pacheco gosta, que é esse estilo de jogo de marcação-pressão, lá na frente, da intensidade. E talvez para mim, o fato do Vasco competir, porque o Vasco precisa competir contra o Palmeiras hoje, seja a única coisa que o torcedor vascaíno possa se agarrar. Porque em relação à diferença de elenco, a diferença de momento, mesmo que o Palmeiras não esteja jogando um futebol maravilhoso, mas é o Palmeiras, dentro do Allianz Parque. Então, na verdade, na minha visão, o Vasco tem que competir por cada bola. Muito parecido com, por exemplo, o time do Arthur Jorge, o Botafogo do Arthur Jorge. É um time que pode até ter algumas limitações, coisa que é pouca, mas ele compete a todo momento. Os jogadores estão a todo momento querendo a bola, brigando pela bola, fazendo cobertura. Isso é muito importante no esporte de alto nível. Então, para mim, a única coisa que eu me agarro do Álvaro Pacheco é isso, fazer o Vasco competir. Porque em relação à qualidade técnica, há uma discrepância muito grande. O quê? Que vocês têm? Imagens do confronto? Como assim? Não entendi. Mas não teve o jogo ainda? Cadê? O que tem isso aí? O que é? Quem é o Vasco? É o menorzinho. Ai, Big Boys. Quem é o Palmeiras? É o grandalhão? Mas olha, posso dizer? Eu digo isso porque eu sou uma pincher de 1,57 m. Eu ganho várias, tá? Sei. Sou pequenininha, mas me deixa... Pra você ver, Venê. Futebol Isso é aqui complicado. não diz nada e você pode escrever, Lucas Pedrosa. 1 para o Palmeiras, 1 para o Vasco da Gama hoje. Por que ela quer que isso aconteça, Benê? Porque ela tá pensando na tabela, é óbvio. Ou você acha que ela tá pensando em você? Ou ela acha que o Vasco vai fazer um grande jogo? Não dá, né? Eu gostaria, tá? Vocês, tá vendo? Eu queria... querendo te dar minha amizade e você assim... Não, eu queria chegar aqui amanhã, sorriso de orelha a orelha. Pô, parabéns, os caras se dedicaram, conseguimos uma vitória. Você acha que vai ser quanto? Eu acho que o Palmeiras vai ganhar. Faz Infelizmente assim. é o que eu E acho. você, Venê? Placar? Placar. Desculpa, Pedrosa. 3-1 Palmeiras. 3-1? Gente, futebol. 2-1 Palmeiras. Calma aí. O futebol não é assim. Zica reversa. Então fala aí o placar. Vai ser 1-1 pra você? Acho mesmo que vai ser. Eu não tô aqui, tipo, eu acho que vai ser 1-1. Fernanda, o Vasco vai jogar sem o Medel, que foi embora, sem o Payet, que tá machucado. Não se sabe qual é o time que vai jogar ainda. Grama sintética. Grama sintética contra o Palmeiras no Allianz Parque. Posso Se falar o Vasco provável ganhar- Palmeiras? Fala. O provável Palmeiras. O Everton no gol, Peraí. óbvio. Vai devagar pra não machucar nosso amigo. Marcos Rocha. Naves, Murilo, Piquerez. Aníbal, Zé Rafael, Veiga, Lázaro, cria do Flamengo. Estevão, uma joia que tá quase indo pro Chelsea. E Rony. Pedrosa. Fraquinho. Fraquinho. Ih! Aníbal.
Lázaro. Estevão. Quem é Estevão? Quem é Lázaro? Eu nunca ouvi falar. Piquerez. O Everton. Quem é o Everton? Rony. Dudu no banco, doido pra entrar. Sangue nos olhos. Amigo, vai na minha. Aqui, deixa eu falar um negócio. Confia. Fala do Coutinho. Pelo menos é uma notícia boa. Notícia boa. Olha aqui, se for 1-1, tu vai pagar um almoço pra mim, hein? Tá combinado. Se o Vasco empatar, você vai comer a picanha aqui do restaurante aqui embaixo. E eu vou filmar. Vai. Vambora. Fala do Coutinho. Bem, ontem teve uma boa que você vai ficar notícia. com fome. Foi mal. Não se garante nisso, não. Traz a marmita. Traz a marmita. Aquela marmita com quiabo que você gosta. Traz a marmita. Ontem o Vasco deu um... Não o Vasco, né? Mas o Felipe Coutinho deu um passe importante, acertou verbalmente essa rescisão aí com o Aston Villa. Então o caminho fica mais livre pro Vasco da Gama, ainda falta assinar. E a gente sempre fala aqui que só assinando que dá pra cravar. Sim. Mas de fato está bem encaminhado. O Felipe Coutinho tem muita vontade de voltar ao Vasco da Gama. Agora, uma informação importante que eu soube ontem é que o Coutinho fez exigências. Ele não quer vir ao Vasco da Gama a passagem, a passeio, eu só voltei porque eu quero aproveitar. Não, ele quer um time competitivo e ele não quer que a passagem dele seja apagada dentro do Vasco da Gama. Muito pelo contrário. Ele volta ao Vasco, tenta voltar ao Vasco, no caso, com 32 anos, justamente porque ele quer entregar futebol de alto nível. E, além disso, ainda pensa na seleção brasileira. Eu acho que não é nenhum absurdo ele pensar se ele conseguir realmente desempenhar dentro do futebol brasileiro a sua qualidade técnica como ele é. Felipe Coutinho ontem, inclusive, fez aniversário, como você disse, e aí a gente via Liverpool, Barcelona, mundo, Aston né? Villa, todos postando e mostrando assim, lances que você fala, cara, esse cara joga muito, joga muita bola. Então Ele eu vem acho que sozinho. a Eu princípio. tô querendo. O Peção, meu marido, ele fica pedindo, porque ele manda mensagem pros jogadores. Sim. Quais jogadores? Ele Sim. vem jogar aqui no Vasco, ele faz isso. Aí você fica rindo, Vene? Só que os caras não respondem ele. Aí ele fica pedindo pra eu mandar. Falei, não tem nada a ver com isso, não. As mensagens que eu tenho que mandar, eu já mando lá no meu time. Eu não tenho nada a ver com o seu trelelê, não. Então. Quem que ele pode mandar mensagem pra fortalecer? Ele pode mandar mensagem pra muita gente. Até pro Messi, se ele quiser. Não, eu tô falando aquele palpável. Mas o que eu soube, assim, é que ficava um burburinho de Souza, Alex Teixeira voltarem porque são amigos. Porém, oficialmente, o que eu ouvi das pessoas é que não tem nada concreto, não tem proposta. O Felipe Coutinho não pediu nominalmente ninguém, ele não chegou assim, eu quero fulano, eu quero ciclano. O que ele pediu foi, eu quero um time competitivo. Eu preciso de jogadores ao meu lado que possam fazer eu desempenhar o meu futebol. E ele está coberto de razão. A questão é, hoje o Vasco vive uma situação que é uma incógnita. O Vasco não tem dinheiro para poder fazer janela de transferências. Por quê? Porque a 777 saiu, o Pedrinho ainda não conseguiu achar um novo comprador, tenho certeza que ele está se empenhando para conseguir isso. Olha só, saiu mesmo, não tem como voltar. Saiu, que eu digo, tem como, tá na justiça. Tá na justiça. É um subjúdice que eles chamam, né? É uma liminar. Porém, no momento atual, você não tem mais o senhor Lúcio Barbosa, você não tem a Kátia, você não tem uma representatividade da 777, que até divulgou uma nota hoje criticando o Pedrinho e falando que já tinha investido 310 milhões de reais, que estava tudo em dia. E é verdade, o Vasco realmente tinha isso aí, gente. É o que eu falo. Que a empresa está desmoronando, isso é fato. Claramente, pelas notícias lá fora e tudo mais, a 777 está desmoronando. Mas os compromissos dela com o Vasco, ela não tinha realmente faltado com isso. Ela faltou com o projeto esportivo, ela faltou com a melhora estrutural, mas financeiramente falando, ela conseguia aportar o dinheiro. E isso não é o Pedrosa que está falando. O balanço, quando ele é divulgado nesse ano, ele é deixado claro. Se o Vasco não tiver os aportes, o Vasco não sobreviverá. O Vasco não tem condições financeiras para sobreviver. E os dinheiros das vendas? A questão é, não, esquece isso. Esse dinheiro aí já foi utilizado na janela de transferêês, por exemplo. Tá. Não tem mais dinheiro em caixa. Do PEC, por exemplo. O PEC deu uma boa verba. Esquece isso. Até um beijo pra Silvana, que é vascaína e segue Mas esse dinheiro Vascão. já foi há muito tempo. O Vasco hoje sobrevive do dinheiro da patrocinadora Master
que conseguiu fechar um grande contrato e ela vai pagando mensalmente. Então, assim... E quanto é a folha salarial do Vasco? É cerca de 15 milhões de reais, Fernanda. Aquela tabelinha que eu mostrei, aquilo é verdade? É real, é cerca de 15 milhões de reais. A gente tá falando de um Vasco que é top 5 de folha salarial no Brasil, na Série A? Por aí, sem dúvida alguma. Eu já falei aqui, o Ramon Dias era um dos 3 técnicos mais bem pagos do Brasil. Que loucura isso, né? Você- Isso é uma loucura. Você Daniel. quer um exemplo? O Medel, que aceitou a rescisão de contrato com o Vasco, ele vai ter, o Pedrosa está aqui para confirmar, Sim. ele vai receber do Vasco até dezembro 200 mil pela rescisão. Por que o Vasco topou isso? Porque o salário dele, junto com o 200 direito... mil por mês? Por mês. O salário dele era muito alto. Ou o Vasco liberava dessa maneira, ou iria ter um custo muito alto até dezembro. Perfeito. Isso é só um exemplo. Por exemplo, o Paê não ganha pouco. Eu tenho certeza que Não. o Paê É 1 não milhão, ganha é 1 milhão. pouco. Vamos lá, mas quem? Mas o é o Rojas cara que deve muda tirar... a prateleira Gente, do Vasco. o ponto Paê. do Vasco é você pode pegar vários jogadores, Vene. O Lucas Piton deve receber um alto Léo salário. Jardim. O Verratti tem uma renovação agora de cerca de 400 mil reais, entendeu? É muita gente Mas que eu ganha tô falando, muito dinheiro. vocês só falaram nomes que valem a pena. Então, mas o ponto... Paê, Léo Jardim, O Verratti, ponto é o seguinte, é um elenco Piton. que tem, sei lá, 30 jogadores e claramente João não consegue Vitor. desempenhar. Você acha que o João Vitor veio ganhando pouco? Não deve, né? Veio ganhar. ganhando muito. Veio ganhando muito. O Adson veio ganhando muito. É muita gente que ganha muito. E aí esse sempre foi o grande problema da 777. Não tem projeto esportivo. Foi um projeto a lá... Ah, eu quero esse aqui, quero esse aqui, quero esse aqui. E o Vasco, ele disputa, futebolisticamente falando, as mesmas coisas que disputava na época da Série B. Na época do associativo, que é o quê? Verdade. Brigar para não cair. Dinheiro nunca faltou. Dinheiro sempre foi injetado. O que faltou foi competência de futebol. E aí eu acho que, mesmo sem dinheiro, o Pedrinho, junto com o Pedro Martins, podem ter criatividade. Eles podem conseguir fazer uma janela, pegando jogador em fim de contrato, pegando jogador por empréstimo, e aí isso vai muito da expertise de futebol. Agora, eu espero grandes coisas. Enquanto o Vasco não achar um novo comprador, eu não espero grandes coisas. Venê, A minha conhece de expectativa corpo é baixa. humano? Tá, então, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias aí do maior clube brasileiro que se chama Vasco da Gama, que joga daqui a pouco contra o Palmeiras. Para mim, o Vasco vai surpreender a todos e ganhar o Palmeiras de 3-1. Exatamente, 3 gols do Verratti para acabar aí com o clima ruim. E o Vasco vai retomar aos ganhos aí, de novo aí, vai começar a ganhar todos os jogos daqui para frente, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil. Vocês podem ficar cientes que o Vasco será o time que será campeão de tudo esse ano. Não tem para onde fugir. Então, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais. Valeu!